Olá, bom dia. A TV Estadão recebe hoje o vice-prefeito de São Paulo e atual secretário municipal das prefeituras regionais, Bruno Covas, do PSDB. Bruno, bom dia, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Bruno tem 36 anos, é advogado formado pela USP e economista formado pela PUC de São Paulo. Neto do ex-governador Mário Covas, está em seu primeiro mandato na Câmara Federal em Brasília. Foi eleito com 352.708 votos, é isso? É isso. Quarta maior votação de São Paulo, de um deputado federal em São Paulo. E também já foi secretário estadual do Meio Ambiente. Participa dessa entrevista com a gente Pedro Venceslau, repórter de política do Jornal Estado de São Paulo. Bruno, queria começar falando de um assunto que está chegando aí, que é o Carnaval, menos de um mês. As prefeituras regionais fazem parte da organização desse Carnaval. Como é que está isso? São muitos mais blocos do que o ano passado, né? Olha, a Prefeitura Regional, ela participa colaborando com a Secretaria de Cultura, que é a organizadora desse Carnaval de Rua, estabelecendo quais são os percursos que os blocos vão fazer, quer dizer, organizando isso para que você não tenha nenhum conflito de horário entre dois blocos. No ano passado, 350 blocos se inscreveram e 300 acabaram desfilando. Nesse ano, foram 500 blocos inscritos. Se você pensar que vai ter a mesma quebra de 50, nós estamos falando, portanto, de uma ampliação de 300 para 450 blocos que efetivamente vão desfilar no Carnaval, um incremento de 50%. Né? Esse incremento, para nossa alegria, também foi acompanhado na ampliação do patrocínio que nós teremos na cidade de São Paulo. Deve fechar aí um patrocínio em torno de 15 milhões de reais para poder colaborar com os custos que a Prefeitura tem de limpeza, manutenção, fiscalização, banheiros, enfim, toda a infraestrutura que é dada pela Prefeitura para esses blocos aqui na cidade de São Paulo. Os prefeitos regionais já estão articulando isso, eles entregaram na semana passada todo esse calendário já concluído, a negociação com os blocos para a Secretaria de Cultura, portanto essa fase se encerrou. Na Vila Madalena em específico, que é sempre uma grande reclamação por parte dos moradores, um conflito aí entre a utilização pelos blocos e os moradores do entorno, o prefeito regional primeiro procurou os blocos para colaborarem com a limpeza. Então, nós já temos aí 20 blocos que assinaram um termo voluntário de colaborarem com a limpeza e manutenção depois que o bloco termina, e estamos restringindo para que os blocos terminem às 19 horas, para poder levar a dispersão lá para o Largo da Batata, onde você vai ter um palco e tirar as pessoas o mais cedo possível da Vila Madalena. A dispersão sempre foi um problema ali na Vila Madalena. Os foliões ficavam lá muito tempo depois de haver a dispersão, muitas vezes acabava de forma violenta. O que mais vai ser feito para tentar controlar essa situação, já que o número de blocos vai ser maior, portanto o número de foliões também vai ser muito maior ali na região da Vila Madalena? Não, os prefeitos eles também têm conversado com os coordenadores desse bloco para que eles sejam nossos parceiros e também ajudem, né? Não vai ser só a prefeitura estimulando essa dispersão. Os coordenadores do bloco também vão ajudar e vão colaborar, porque sabe, quanto menos problema, melhor a repercussão, mais pessoas vão querer participar no ano que vem. Então acho que é um jogo de ganha-ganha se eles colaborarem, e eu tenho certeza que vão fazer isso ajudando a dispersão. O senhor citou o horário, 19 horas, isso é uma novidade, né? O ano passado a dispersão ocorria a partir das 21. Isso. Quer dizer que ali na Vila Madalena são 2 horas a menos agora. Exatamente. Esse horário ele também serve para outras regiões da cidade? Por enquanto não. Por enquanto esse é um horário estabelecido ali para a Vila Madalena. Ainda estamos trabalhando numa restrição de horário para a cidade toda, além da Vila Madalena. Tá. E sobre a participação de blocos de fora, Bruno, houve aí não uma polêmica, mas a Daniela Mercury, que participou aqui do Carnaval ano passado, fechou a Faria Lima com o trio elétrico dela, outros artistas renomados viriam para cá, mas agora estão pensando 2 vezes em função de uma taxa, também novidade que passou a ser cobrada esse ano, de blocos de fora, é isso? Isso. Essa taxa tem, o valor é 240 mil fechado, isso, é isso? Isso. E qual é o objetivo dessa? Por que cobrar essa Primeiro, taxa? só
explicar de onde se chegou nesse valor. Sim. Né? 120 mil seria o custo que a CT cobraria para um evento deste tamanho. Então, a gente mencionou ali CT mais limpeza, algo em torno do mesmo valor, e chegou no valor de R$240 mil, que é o dobro do que a CT cobraria se fosse um evento pago. A CT não cobra de nenhum bloco, porque isso está dentro de um projeto estratégico da cidade de São Paulo de apoiar o carnaval de rua. Então, se pensou em cobrar desses grandes empreendimentos, mega blocos, porque eles faturam o carnaval, eles arrecadam, eles vendem abadá, tem lucro com isso, e a prefeitura fica com o custo, né? Fica com a limpeza, fica com a manutenção, com a vigilância, com a fiscalização. É um recurso que poderia ir para as ações de zeladoria que nós já fazemos, a poda de árvore, o tapa-buraco, a limpeza do bueiro, ou até mesmo para recursos importantes da cidade, como acabar com o problema de falta de vaga em creche, acabar com o problema de falta de remédio em posto de saúde. Então, você resolveu cobrar desses blocos para que a prefeitura não tenha despesa, além daquela que já estava programada, com os 450 blocos que já vão ocorrer. E eu acho que grande parte dessa despesa, essa parceria que foi feita, vai acabar cobrindo. Então, esses blocos são muito bem-vindos, tomara que eles consigam vir à cidade de São Paulo. A prefeitura está de braços abertos, mas nós não podemos deixar de cobrar um mínimo de custeio que eles acabam ocasionando para a prefeitura de São Paulo. Algum já aceitou pagar, você sabe? Não sei. Não sei, porque essa é uma negociação que a Secretaria de Cultura está tocando com eles. Tá bom. Em relação ao trajeto dos blocos, alguns blocos muito grandes da cidade de São Paulo fazem trajetos em vias importantes da cidade, como é o caso da Consolação, que vai acabar fechando a Consolação, e a Paulista ao mesmo tempo. Vocês herdaram isso da gestão anterior. Isso. Há alguma perspectiva de para 2018, no Carnaval de 18, fazer com que esses blocos tenham que buscar outros caminhos, especialmente o Baixo Augusta, que é um dos maiores de São Paulo, com 350 mil pessoas esperadas esse ano, eles fazem questão de desfilar pela Avenida da Consolação. Pode ser que em 2018 eles tenham que procurar um caminho alternativo? Quando os blocos se inscreveram no ano passado, eles colocaram qual percurso eles gostariam de fazer. E aí, então, subprefeituras fizeram, né, um levantamento de todas as inscrições e começaram a corrigir esses conflitos. E a prefeitura anterior adotou como critério, vamos dizer assim, um direito adquirido. Então, quem já tinha desfilado naquele espaço, naquele horário, teve um direito adquirido de manter aquele espaço, aquele horário. Então, a gente praticamente herdou essa negociação, só concluímos com aqueles que ainda não haviam estabelecido o local de desfile. Nós esperamos melhorar e aperfeiçoar isso para o ano que vem, porque certamente o carnaval vai continuar a crescer. A gente espera que o carnaval esse ano seja mais uma vez um sucesso de público e possa mostrar para o mundo inteiro, para o estado todo, que São Paulo vai receber muito bem nesse período pré e pós-carnaval, que são os blocos de rua, e portanto a gente já quer começar logo depois do carnaval a já desenhar um novo decreto para deixar a regra bem clara, para que os organizadores possam saber qual é a regra do jogo antes de se organizar para o carnaval do ano que vem. Então a gente já quer começar a discutir isso, quais as regras locais definidas, quais os melhores locais que nós vamos receber, quais nós não vamos receber, para poder dirimir ainda mais esse conflito entre receber o bloco de rua, mas também não criar dificuldade para as pessoas que moram na cidade de São Paulo. Vou mudar um pouquinho de assunto aqui, falar do principal problema até aqui da gestão João Dória, que é o Cidade Linda, que tem tudo a ver com a sua secretaria, né, Bruno? Queria que você fizesse um balanço desse programa. Já foram 5 regiões atendidas desde o dia 2. É um programa que prevê que tipo de ações? É um programa que prevê diversas ações de zeladoria, poda de árvore, limpeza de galeria, limpeza de boca de lobo, pintura de meio fio, arrumar as calçadas, tapar buraco, enfim, uma série de ações de zeladoria e também ações de outras secretarias que dizem respeito àquela via. Por exemplo, quando nós tivemos a ação na 9 de julho, havia uma grande concentração de moradores em situação de rua na Praça 14 Bis. Sim. Então, embora isso não seja uma ação de zeladoria, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social começou ali um trabalho para buscar espaço para aquelas pessoas. Então, você tem não só as ações de zeladoria, mas ações de outras secretarias envolvidas com a realidade daquele grande eixo.
Então nós já passamos pela 9 de Julho, pela Paulista, pela 23, pela Santo Amaro e nesse sábado começamos na Avenida na Avenida Tiradentes. Vamos, a partir da semana que vem, começar além do eixo central da cidade, na Avenida Mateu Bey, que fica na zona leste da cidade de São Paulo. Agora, a ideia é o quê? Essa ação aos fins de semana, normalmente aos sábados, né? Vai o prefeito, vai o senhor, alguns secretários também vão e dão um exemplo ali, que é o que o prefeito costuma fazer, né? Às vezes vestido de gari, de pintor, dão um exemplo de limpar uma rua, capinar um mato, enfim. Depois que acaba essa ação do prefeito, do senhor, o que deve continuar? Durante a semana ou ao longo de várias semanas? Essa ação com a presença do prefeito é o início, da ação naquele eixo. Então começa do sábado e vai até a sexta-feira seguinte. Ações das equipes da prefeitura por todo esse percurso. Algumas ações acabam problema ou de chuva ou dificuldade jurídica passando desse tempo. Cito um outro exemplo da 9 de Julho, a arrumação das fontes ali no túnel, que a gente já herdou um contrato feito com o café que faz a exploração, com a empresa que faz a exploração daquele café em cima do túnel, que havia se comprometido e, portanto, ele não poderia iniciar uma obra ali, porque já havia um compromisso daquela empresa em fazer. Então, estamos ajudando eles a captar investidores para poder resolver aquele conflito. Então, você tem algumas ações que não conseguem se efetivar em uma semana, mas a gente vai fazendo acompanhamento. Toda semana, às quartas-feiras, o prefeito reúne toda a equipe, os envolvidos, para fazer um balanço das ações que já foram feitas e de como é que será a ação do sábado. Então a gente faz um acompanhamento semanal também das ações do programa Cidade Linda. Agora, isso é uma expressão muito usada na política, que não existe almoço grátis. A prefeitura está passando chapéu, pedindo ajuda de empresas, pediu ajuda para a Philips para fazer a iluminação da sede da prefeitura, 2 empresas vão pagar o banheiro de inox com ar-condicionado, que até ter música não vai ter mais, outras empresas estão pagando o Cidade Linda. O que as empresas estão ganhando em troca? Não é um certo conflito de interesse? Eventualmente essas empresas vão concorrer numa licitação, vão prestar um serviço para a prefeitura ou mesmo fazem parte do LID? Ou se elas estão esperando, nem que seja uma sobremesa depois desse almoço grátis, elas podem tirar o cavalinho da chuva. O prefeito tem dito que não haverá nenhuma contrapartida além dessas doações, né? Eu tenho certeza que as empresas estão, de alguma forma, explorando isso comercialmente, fazendo publicações, colocando isso no seu balanço social, enfim, isso não há nenhum problema em elas fazerem, mas aguardar qualquer tipo de recurso público, licitação dirigida, isso de forma alguma. O problema, Pedro, não é quando você tem recurso privado a serviço do público. É quando você tem recurso público a serviço do privado. E isso nós não vamos admitir na prefeitura. Agora, essas empresas, Bruno, elas, por exemplo, no caso do Cidade Linda, elas estão ajudando o quê? Com equipes extras, com material? Extras. Exatamente. Tá. São então, as próprias empresas que prestam serviço hoje e que estão bancando funcionários a mais. Exatamente. Então, nós tivemos agora na Avenida Tiradentes um eixo que envolve tanto a Prefeitura Regional da Sé quanto a Prefeitura Regional de Santana. Então, elas têm as equipes próprias dessas 2 prefeituras regionais que foram disponibilizadas para o eixo da Avenida Tiradentes. Aquilo que é além, para conseguir concluir em uma semana, as empresas estão bancando e doando para a prefeitura. Eu queria fazer aqui uma pergunta de política. O governador Mário Covas quer ser candidato a presidente da República, o PSDB... Governador Geraldo Alckmin. Desculpa. Governador Geraldo Alckmin. Eu achei que era uma história que você ia contar dele, por isso eu não corrigi. Desculpa, falho. O governador Geraldo Alckmin vai ser candidato a presidente da República. Seria, né? Seria o nome, né? O que vai deixar o cargo de governador vago por um período de pelo menos 8 meses. Vago não, porque o Márcio França vai assumir. Exatamente, o Márcio França vai assumir, é do PSB e vai ser candidato, já diz que vai ser candidato à reeleição como governador. É um dos principais aliados hoje do PSB. A sua posição como dirigente do partido é que o PSDB pode eventualmente apoiar a reeleição do Márcio França ou isso está totalmente fora de cogitação? Olha, eu acho que o Márcio França tem toda a legitimidade de ele querer ser candidato. Ele foi deputado, foi prefeito, é vice-governador, será governador. Agora, eu também acho que o PSDB tem toda a legitimidade de também querer ter o seu candidato.
Podemos conversar e ele vir nos apoiar, não há nenhum problema, mas eu acho que o PSDB não deve abrir mão de ter um candidato próprio aqui no estado de São Paulo. Pode ser o João Dória esse candidato? Mas aí o nome, aí mais para frente será definido, inclusive em conjunto com o próprio governador. Mas a tese, eu defendo, claro, que o PSDB tem o seu candidato. Agora, o senhor não nega, né, que pelo menos não é enfático dizer não vai ser o João Dória. O João Dória vai ficar 4 anos... Isso quem tem que falar é ele, né? Agora, a sua postura, estava comentando na rádio agora há pouco, você tem sido um prefeito muito participativo. Você está sempre ao lado do João Dória, em tudo quanto é evento, ele sempre faz questão de falar que você está ali, dá a palavra para você, participa dessas ações, né? Coordena as principais ações até agora, que é o Cidade Linda, o Mutirão Mário Covas, que leva o nome do seu avô. Ele está preparando você para ser prefeito ou não? Bom, essa é a sua visão. Eu fico muito feliz de poder colaborar, participar e estar ao lado dele, aprendendo e podendo ajudar ele a governar a cidade de São Paulo. Outro conflito que teve recente foi o seu tio, Mário Covas Neto, vereador, queria ser presidente da Câmara, ficou muito irritado, consta até que teria rompido com o prefeito João Dória, porque o escolhido foi o João Leite. Por que não apoiar o Milton Leite? Então, hoje você está retomando 94, quando o João Leite Neto foi candidato a senador. Por que não apoiar um nome do PSDB, já que tem uma bancada grande na Câmara, se não me engano, está a maior bancada, teria tudo para fazer o presidente da Câmara? Olha, a decisão de apoio na Câmara partiu inclusive da própria bancada do PSDB. A própria bancada do PSDB tomou essa decisão. Não houve nenhuma direcionamento do prefeito em relação ao candidato A ou B. Então, essa foi uma decisão dos vereadores do partido, como foi dos vereadores do PT, dos vereadores do Democratas, enfim. Ele foi eleito com 50 dos 55 vereadores. Do executivo, então, né? Bom, ele que não apoiou nem deixou de apoiar, não fez nenhuma participação. Eu acho que o mérito da eleição é do próprio vereador Milton Leite, que conseguiu arregimentar os 50 vereadores para votarem nele, o que não tirou nenhuma legitimidade de um vereador que foi o mais votado do PSDB, presidente do partido, de ter lutado para que o PSDB tivesse uma candidatura própria. Espaço político não é dado, Pedro, é conquistado. E às vezes você tem que ir para uma situação de disputa, o que não significa rompimento pessoal de relação. Tenho certeza que meu tio, que participou da campanha, coordenou a campanha, que presidiu o partido no período de campanha, vai colaborar muito para a gente possa agora aprovar os projetos com os quais o candidato João Dória se comprometeu durante o período eleitoral. Vou voltar aqui um pouquinho para os assuntos da cidade. A gente falou de Cidade Linda, não falou da polêmica do Cidade Linda, que é a questão das pichações, né? Que começou no meio de uma ação do Cidade Linda na 23 de maio. De lá para cá, parece que esse assunto virou o mais importante da prefeitura, né? Só se fala disso, os grandes grafiteiros, muralistas, no fim da semana passada vieram a público declarar suas posições, os gêmeos criticaram a postura da prefeitura e depois, enfim, de uma repercussão em parte negativa, a gente não sabe qual é a opinião da população ainda, porque ainda não saiu uma pesquisa, né, de popularidade do prefeito, mas houve uma repercussão negativa. E aí, na sexta-feira passada, foi anunciada essa questão do corredor verde, né, que é plantar mudas, arbustos nas paredes ali da 23 de maio. Essa solução vai começar essa semana, a Secretaria de Prefeituras Regionais participa dela? A Secretaria do Verde e Meio Ambiente está viabilizando isso. Nós estamos à disposição, se precisar de qualquer ajuda, para poder implementar. A secretária Nataline já está com a responsabilidade de buscar de que forma implementar isso. Então, não tenho aqui como lhe dar um prazo de quando é que isso começa, não sei nem quanto tempo vai levar para implementar, mas nós vamos estar à disposição do que for necessário para fazer. De qualquer forma, acho que é mais uma ação para inibir a ação de pichadores na cidade de São Paulo. Muro Verde, Câmara de Vigilância, é o apoio dos taxistas, é o apoio da população. Acho que é mais uma ação para poder a Prefeitura vencer essa ação de acabar com a pichação na cidade de São Paulo. O que mais de grafite vai ser apagado na cidade? Tem muita gente preocupada com o Beco do Batman, por exemplo, que é um ponto turístico da cidade, que de repente pode aparecer cinza. Veja, os grafites que foram apagados da 23 foram os grafites pichados. Foram os grafites que não estavam em bom estado de manutenção, de acordo com o levantamento feito pela Secretaria de Cultura.
não é por A, B ou C, não é pelo fiscal A, B ou C, é pela Secretaria de Cultura que tem a capacidade técnica de dizer esse está em bom estado de manutenção, esse não está em bom estado de manutenção. Foi uma coisa agressiva, Bruno? Você acha que a população acho estava que foi esperando? uma repercussão além do tamanho que teve a ação, eu acho. Agora, isso é tão importante para a cidade? Não tem outras definiu como prioridades, uma né? prioridade isso? Assim, a manutenção da ordem e a limpeza urbana são ações típicas de prefeitura. Se a prefeitura abrir mão disso, muitos dizem, vai continuar enxugando o gelo. O problema é deixar o gelo virar iceberg. Mas, Se a gente exemplo, passar qualquer corredor hoje na cidade de São Paulo, qualquer grande avenida, você vê o comércio pichado, são as casas pichadas, monumento pichado, isso não dá para continuar. Mas uma crítica recorrente à atual gestão é que ela está cuidando muito do varejinho, está cuidando muito do pichador e aparentemente não está pensando na cidade de forma mais estratégica. Nós estamos há Periferia, 29 por exemplo. dias. Como é que você quer avaliar uma gestão em 29 dias? Você vai avaliar com 100 dias, vai avaliar com 1 ano, com 4 anos. Não começou nem o prefeito a enviar projetos para a Câmara Municipal. Acho que o que nós fizemos em 29 dias era o que dava para fazer em 29 dias. Para começar, sem ter que recorrer a novas licitações, enfim, a tudo isso que a gente conseguiu fazer muitas dessas ações em parceria com o setor privado. Você defende uma multa para puxador? Ele Eu falou acho. em R$5.000. Ampliar a multa, não tem a menor dúvida. Pra isso A precisa de um multa projeto de hoje lei. que a prefeitura consegue impor, que impôs, por exemplo, aquele que pichou o monumento em frente à igreja da Sé, é de R$720. 720. 720 É reais. considerado baixo para vocês? Eu acho. Não Isso paga não nem, inibe. acho que não paga nem o custo de limpeza daquilo. Entendi. E aí deve ser, então, formulado um projeto encaminhado para a Câmara ou Eu algum vereador pode exatamente. também apresentar. Exatamente. Entendi. Falando também ainda de zeladoria, que é a sua área, sobre tapa-buraco. É um problema também, além da limpeza das ruas, varrição, o tapa-buraco é uma coisa que incomoda o paulistano, né? Especialmente buraco, né? na periferia, taxista não para de reclamar disso, motoristas em geral, porque prejudica também a manutenção do carro, né? Além de poder causar algum tipo de acidente. Vai haver uma ação específica para tapa-buraco em São Paulo? Não tem a menor dúvida que é um dos grandes problemas da cidade, a qualidade do asfalto, os buracos na cidade. Para você ter uma ideia, em 2014, não estou nem dizendo que em 2014 se resolveu o problema, mas foram tapados 400 mil buracos na cidade. No ano passado, em 2016, foram tapados 200 mil. Então houve uma diminuição grande do serviço prestado. Em janeiro do ano passado, durante esse período de chuvas, as prefeituras regionais tinham, em média, 3, 4 caminhões por dia para tapar buraco, que dava em torno aí de 120 equipes na cidade. Nós assumimos em 1º de janeiro com 31 equipes, já chegamos a 75, queremos chegar pelo menos ao que tínhamos em janeiro do ano passado na cidade de São Paulo. Então, é claro que esse é um dos grandes problemas, a gente reconhece isso, estamos fazendo ação emergencial, né? Estamos fazendo o que dá para fazer com o orçamento que nós encontramos e com a realidade que nós encontramos. A gente espera que com o tempo a gente possa amenizar e, quem sabe, resolver esse problema na cidade. Os contratos que são feitos aqui, a meu ver, são contratos que precisam ser revistos. Por exemplo, vamos começar pela questão do caminhão. Antes a prefeitura regional, a subprefeitura, pagava pelo caminhão, não importando quantas viagens ele fazia. Agora você paga pelo caminhão cheio. Então o caminhão fazia 2 viagens, a prefeitura pagava uma vez, agora paga 2 vezes. Vamos pensar em contratos que você remunere o contratado pela qualidade, porque hoje é um estímulo você ter buraco. Quanto mais buraco tiver, mais ele vai receber. Então vamos pensar em mudar o contrato que nós temos na cidade de São Paulo para poder fazer um pagamento de acordo com a qualidade que você tem das vias públicas. Então isso tudo nós estamos pensando junto com o Tribunal de Contas, que tem uma série de apontamentos em relação a esse serviço, a fiscalização que é feita, para que a gente possa ter, com o recurso que a gente disponibiliza, que já está disponibilizado, uma melhor prestação de serviço aqui na cidade de São Paulo. Mas não nego que é um dos grandes problemas a serem enfrentados. Um dos motivos de desgaste da atual gestão, nesses 29 dias, foi a questão dos cobertores dos moradores de rua. Ficou parecendo que a gestão, de forma até cruel, estava tirando os cobertores dos moradores de rua e os pertences deles também.
Teve até uma equipe lá da Secretaria de Pop Rua que pediu demissão depois dessa decisão do prefeito. Como explicar isso para a sociedade? O Ministério Público, só para completar, na sexta-feira anunciou que abriu uma portaria para investigar como vai se dar isso. Bom, eu fico muito feliz que o Ministério Público esteja fazendo o papel dele, o trabalho dele, que é ser o fiscal da lei. Nenhum problema em relação a isso, e vão prestar todos os esclarecimentos que forem necessários. Toda ação envolvendo moradores em situação de rua é iniciada com abordagem e participação da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Nenhum fiscal, CT, GCM, limpeza, chega sem que você tenha abordagem que é feita, abordagem de convencimento, abordagem de mostrar que há um caminho melhor, que há uma saída, enfim, toda a ação que é feita é ação levando em consideração, em primeiro lugar, a situação do ser humano que está ali passando por aquela condição. O que o decreto permite é, resolvida essa situação, de que forma você faz essa limpeza. Resolvida a situação, não dá para deixar aquilo ao Deus dará. Então, não há nenhum problema e nenhuma forma desumana que está sendo tratada essa população em situação de rua. Até porque se tivesse tido, certamente vocês já tinham mostrado no jornal de vocês. Quer dizer que o decreto simplesmente Ele organiza o trabalho, não há nenhuma forma desrespeitosa. Eu tenho certeza que, prestando esclarecimentos, o Ministério Público vai entender muito bem. Tá, falar um pouquinho de orçamento, Bruno. Todo prefeito costuma dizer que vai descentralizar a cidade, que vai deixar as subprefeituras, atuais prefeituras regionais, mais fortes do ponto de vista financeiro. Isso está previsto para acontecer mesmo? Também foi promessa do João Dória fazer essa descentralização. E de que forma esse dinheiro a mais seria usado? Bom, em primeiro lugar, você pensar o orçamento total da Secretaria com as prefeituras regionais, só com a vinda da ANLURB, praticamente multiplicou por 3. O orçamento da Secretaria era 1 bilhão, a ANLURB é 2, então só isso já multiplicou o orçamento da Secretaria por 3. O que você não teve ainda é algo regional para poder também dizer que ampliamos os da prefeituras regionais. De qualquer forma, o orçamento previsto para esse ano, aprovado pela Câmara, foi de 54 bilhões de reais. A Secretaria da Fazenda estima que deve chegar a, no máximo, 49 bilhões de arrecadação. Assim como ano passado. Então, a gente tem que cortar aí 5 bi do orçamento previsto para esse ano, que são recursos, muitos deles de investimento, e muitos deles investimentos feito também pelas prefeituras regionais. O prefeito acabou de cortar investimento para poder pagar o custeio da educação, poder pagar salário de professor. Então, esse ano, grandes alterações é muito complicado prometer. Agora, você tem o meu compromisso que eu vou lutar para que isso efetivamente aconteça. A gente possa ampliar o recurso das prefeituras regionais, pelo menos para você ter uma melhor comparação de quanto é que está recebendo Itaim Paulista, quanto é que recebe Pinheiros, quanto é que recebe Perus, para você poder analisar de forma melhor como é que o governo está tratando cada região da cidade de São Paulo. Até, talvez, exatamente, exatamente. Porque é muito maquiado pela concentração de recursos que você tem nas secretarias. Você ter um orçamento de 1 bi dentro de uma secretaria de prefeituras regionais para 50, que é o total, eu estou falando de 2% apenas regionalizado. Sim. E sobre nomeações para cargos em prefeituras regionais, também promessa do prefeito não lotear politicamente essas nomeações. Como tem se dado isso? Já a gente vê que há um ou outro nome ligado a vereador. Isso é impossível de evitar? São coisas que nós fizemos a distinção. Uma coisa é lotear. É dizer, olha, a prefeitura regional é do vereador A ou é do vereador B. E aí o que acontecia? Qualquer um, para ser atendido, precisava do ok, do beneplácito daquele vereador para ser atendido pela regional. E isso não existe. Não existe prefeitura regional sendo orientada por vereador. Isso acabou na cidade de São Paulo. Todas elas seguem as diretrizes que nós passamos, que o prefeito passa. Agora, isso não quer dizer que nós vamos deixar de ter pessoas que são aproveitadas por indicação dos vereadores. Coisas completamente distintas.
né? Isso vai continuar desde que atendam os níveis de qualificação que nós colocamos, desde que atendam o mínimo de participação, envolvimento, comprometimento, qualificação, desde que tenham nenhum processo que enquadrem eles na lei da ficha suja. Então, portanto, você colocando diretriz e dizendo, olha, não vai haver nenhuma orientação de atuação de uma prefeitura regional para agradar esse ou aquele vereador, nessa linha que nós estamos atuando em parceria com a Secretaria de Governo. Você está satisfeito com os nomes e os cargos até agora? Sim. Tá bom, acho que é isso. Pedro, tem mais alguma pergunta? Não, acho que foi uma boa entrevista. Obrigada, viu? Boa sorte aí nesse início de mandato. Obrigado. Obrigada a vocês. Bom dia.